mesmo com a diminuição do preço final. Então, isso acaba necessariamente vinculando a pauta do CAD, ou seja, ele necessariamente vai ter que, ao se debruçar com essas operações mais complexas, averiguar se efetivamente elas trazem benefícios aos consumidores finais. Óbvio, a maior parte das operações são simples, isso nem precisa ser investigado, porque elas não restringem a concorrência, mas uma operação que restrinja, que torne menos intensa a concorrência, naquele primeiro exemplo, vamos dizer que haja uma criação de grandes redes de farmácia, uma diminuição das farmácias, mas se prove que essas grandes redes de farmácia vão poder ter uma logística melhor e trazer melhores preços ao consumidor final, isso pode ser aprovado. Caso contrário, não. Isso foi, por exemplo, não vou aprofundar muito menos fazer publicidade dessa decisão, né? Eu até participei dessa decisão, mas esse foi o fundamento básico para a proibição pelo CAD da Operação Nestlé Garoto. Se entendeu que, naquele caso, né, você tinha 3 grandes empresas fabricando chocolate, aí vai minha maldade, né? Quem não comeu a sobremesa vai se sentir lesado por essa minha palestra, mas se reduziu, então, de 3 grandes empresas fabricantes de chocolates industriais para 2 apenas. E se entendeu que aquela que restava não faria uma concorrência efetiva e não se comprovou que houve reduções efetivas de custo, muito menos que elas pudessem ser repassadas ao consumidor. Aqui não se assustem com esse slide, né? Mas, na verdade, será que é apenas uma prova, nesse slide, de que a opção da legislação brasileira ela não é contraposta ao que se pensa no mundo inteiro? E aí eu trouxe os 3 principais modelos, que eu não vou aprofundar, eu poderia até cometer a maldade suprema e apresentar um gráfico, né, para tentar elucidar, mas estou sendo super bem tratado aqui em Florianópolis, né, a partir desse gráfico, acho que mudaria o tratamento que seria conferido a mim, né, os advogados detestam gráficos, assim como os economistas amam gráficos, né, eles não conseguem se expressar em português, né, eles precisam de gráficos, né, os advogados têm uma grande restrição a gráfico, então eu não fiz isso. Mas, basicamente, então, quais são? Esses são os 3, hoje, talvez, as 3 grandes doutrinas, né, para sopesamento, então, dessas concentrações mais intensas, mais complexas, mais polêmicas. Então, uma que é essa ideia de eficiência, ou seja, aquela operação, se ela reduzir custo, conseguir melhorar o produto, mas, como ela restringiu muito a concorrência, vai levar ao aumento de preço, mesmo assim ela pode ser aprovada. Lógico, não é toda a operação, né? Ela tem que realmente trazer diminuição de custo, né? Se ela não trouxer diminuição de custo, e várias não trazem, mesmo se juntando 2 empresas, isso é uma coisa importante, não é porque 2 empresas se juntam que elas vão reduzir custo, não. Né? Pode ser que não. A outra, que é o Price Standard, que vai analisar efetivamente vai exigir que o preço final seja igual, e aí o benefício do consumidor seria o aperfeiçoamento do produto, ou vai exigir até a diminuição do preço. E uma terceira corrente, que a professora Heloísa, inclusive, é bastante simpática a ela, né? Tem, no livro dela, faz menção a um ator importante, que é o Robert Land, nos Estados Unidos. Ele vai tratar do ponto de vista da escolha do consumidor, ou seja, não se analisa apenas questão de preço, né, mas algumas situações, a própria variedade, a existência de variedade é importante. Isso ocorre, por exemplo, em mercados que são objeto de regulação e que você fixa o preço final. Então, a existência de variedade é muito importante. Um exemplo interessante é telefonia. Né? Então, telefonia fixa, o valor da tarifa básica cobrada do consumidor é fixado pela Anatel. Né? Se é bem ou mal fixado, não vem ao caso, né? Embora vai ser difícil encontrar alguém que vai dizer que é bem fixado. Né? Tem um movimento nacional contra a tarifa básica. Mas o que é essencial, então? É você ter alternativas às operadoras de telefonia fixa. Então, a ideia então, de escolha do consumidor como um valor importante. Né? Então, já que eu falei em escolha do consumidor como um ponto importante, acho que essa também é um ponto comum relevantíssimo das duas, tanto da
defesa da concorrência como da defesa do consumidor, só que com instrumentos diferentes. Enquanto a defesa da concorrência vai trazer a tutela da escolha do consumidor justamente através de um controle de uma estrutura adequada, né, ou seja, né, ela vai, por exemplo, analisar então atos de concentração e eventualmente proibir atos de concentração que tragam aquela concentração muito grande, né? Então, do exemplo lá que eu dei, né, da Ford, Fiat e Volkswagen se juntando, né, e não tendo como a empresa que restou concorrer com elas, e através, óbvio, de repressão a condutas anticompetitivas, principalmente o cartel, né? Então, o cartel é um exemplo, talvez o melhor exemplo, de uma absoluta restrição, de uma anulação do poder de escolha do consumidor, né? Enquanto ele poderia anteriormente escolher entre preços diferentes, entre serviços diferentes, né? O posto pode dar aquela lavagem de graça, que é quase uma publicidade enganosa, né? Porque nada é de graça, né? Mas, enfim, ele atrai o consumidor, né? Porque vai oferecer, por exemplo, uma lavagem, se ele abastecer tantos litros de combustível, se eles podem fazer o cartel contra a lavagem, né? Então, ou seja, vamos acabar com a lavagem, né? Ninguém vai mais gastar água e sabão. E o consumidor vai ficar prejudicado porque não tem mais essa possibilidade de escolha. Então, esses são os instrumentos operados pela defesa da concorrência. Já a escolha do consumidor é resguardada pelo Código de Defesa do Consumidor por outros instrumentos. Aqui a gente poderia ficar um congresso inteiro discutindo esses instrumentos. Mas, por exemplo, através da informação. Mas por que o Código estabelece esse direito básico, que talvez seja o direito mais importante resguardado pelo Código, né? Tanto isso é verdade que desde o pronunciamento de John Kennedy, se formos para a resolução da ONU sobre os direitos fundamentais, né, e a averiguação do próprio Código de Defesa do Consumidor, a informação é absolutamente relevante. Por quê? Um dos motivos dessa informação é porque eles vão permitir uma escolha adequada pelo consumidor. É a informação que vai levar o consumidor, né, a escolher, a ter elementos, né, que possam exercitar essa escolha. A questão da repressão à publicidade enganosa, né? A publicidade enganosa é justamente também uma deterioração da possibilidade de escolha do consumidor. Ele está sendo levado a uma escolha por estar sendo enganado pelo fornecedor. É que ele imaginava que aquele produto era mais barato, né? E ele não chama atenção, por exemplo, que ele reduziu o peso, uma oferta enganosa, né? Que reduziu o peso daquele produto. Ou então, né, para ficar num exemplo aí de telefonia, a empresa diz que vai te oferecer 2 kbytes, né, de velocidade, e, na verdade, lá na cláusula 45C, né, está escrito lá que, na verdade, ele promete apenas 10% daquela velocidade. Você compra a banda larga e recebe, né, uma linha de escada. Enfim, é uma publicidade enganosa. E isso restringe a possibilidade de escolha, é uma escolha mal feita. A própria tutela da boa-fé objetiva, ela acaba dando um padrão adequado de concorrência, ou seja, né, os fornecedores devem sim concorrer, devem lutar nessa concorrência, mas dentro de algo dentro da boa-fé, né, sem enganar, sem locupletar em cima do consumidor. E uma questão bastante interessante de políticas públicas que visam a tutelar a defesa visam a tutelar o consumidor e acabam tendo grandes benefícios concorrenciais é a questão da portabilidade, né? Então, por exemplo, portabilidade bancária, você poder trocar de conta corrente, ou então, para ficar no exemplo de telefonia também, a portabilidade numérica, né? Você trocar de aparelho, trocar de operadora de celular ou de operadora fixa e permanecer com o seu número, né, que isso era um grande obstáculo, é algo que visa tutelar a escolha do consumidor, então ele pode trocar de operador e manter seu número, e, ao mesmo tempo, é um grande indutor de concorrência, porque as empresas vão concorrer, né, para manter, lógico, para manter ou para conquistar novo consumidor. Isso dentro de padrões adequados, né, e não se negando a fazer o cancelamento. Ou seja, são instrumentos diferenciados, mas que acabam tendo como um
ponto comum a defesa, a tutela da defesa do consumidor, a tutela da escolha do consumidor. Então, já me aproximando de finalizar, né, muito poderia ser dito, né, por exemplo, o fato de você ter algumas infrações contra a concorrência que também são consideradas práticas abusivas pelo consumidor, mas há requisitos diferenciados, né, para, por exemplo, uma venda casada, ela pode ser uma infração contra o consumidor e também uma infração contra a concorrência, mas são requisitos diferenciados para identificar uma ou outra. Mas o tempo já se aproxima do final, e eu gostaria, então, de terminar essa palestra com a seguinte, a proposta mesmo, né, de uma reflexão de uma pauta de atuação. Creio que essa demonstração da importância da concorrência para o consumidor, a demonstração de que o bem-estar do consumidor é, sim, um ponto essencial na Lei de Defesa da Concorrência brasileira e que segue o padrão mundial, e a elucidação de que há instrumentos diferenciados que ambas possam convergir para uma adequada tutela do direito de escolha do consumidor, coloca também uma pauta de atuação comum. Isso talvez algo que deva ser mais aprofundado aqui no Brasil, ou seja, embora estejamos aí exemplos muito significativos, veja aqui o Fábio Trajano, acho que é um exemplo vivo, né, de alguém e 2 casos de cartel, aqui Florianópolis, por exemplo, aqui mesmo nessa cidade houve um cartel que foi condenado pelo CAD, inclusive, que já está sendo confirmadas as decisões do CAD no Poder Judiciário. Então, em primeiro lugar, os órgãos de defesa do consumidor podem, sim, atuar em conjunto com os órgãos de defesa da concorrência, por exemplo, em coleta de provas, podem fazer coleta de evidências comuns, repartição de dados. Uma coisa muito interessante é averiguar o cadastro, se pegar cadastro de reclamações fundamentadas, por exemplo, o nacional do SINDEC, ou pegar por PROCONs, como é o de São Paulo, haverá uma questão que eu não reputo mera coincidência de que as empresas mais reclamadas estão em setores concentrados. Quais são as empresas mais reclamadas? Setor de telefonia. Absolutamente concentrado, quase um monopólio, de fato, na telefonia fixa, um oligopólio com 4 ou 5 empresas no máximo na telefonia móvel. Setor bancário, temos hoje, creio que 5 grandes grupos atuando no Brasil, né? E se ainda tomarmos que o grande ofensor é cartão de crédito, são 2 grandes operadoras, né, apenas atuando no Brasil. Mesmo aparelhos celulares, poucas empresas atuando nesse setor. Ou seja, creio que esse elemento é um elemento importante, por exemplo, no dimensionamento de atos de concentração. Ele é uma concentração no setor de telefonia, deve levar em consideração o nível de reclamação? Me parece que sim. Esse compartilhamento de dados parece importante. Então, primeiro, uma atuação comum na ponta. Então, coleta de dados, Ministério Público atuando conjuntamente com a Secretaria de Direito Econômico para repressão a cartéis ou outras práticas anticompetitivas, repartição de dados e também um olhar, né? E aí eu acho que principalmente as associações aí de consumidores talvez possam desempenhar até mais do que os órgãos públicos um papel relevante nisso, que é analisar e ter um radar para detectar grandes concentrações, analisar se isso pode ou não estar ferindo o direito do consumidor e também atuar. Não é? Por que não ir ao CAD, oferecer elementos? Lógico, e aí até aqui, acho que até uma ideia que eu lanço até para o próprio Fundo Federal aí, de Direitos Difusos, sempre lembrando que ele é basicamente tutelado ele é financiado quase que exclusivamente com as verbas do CAD. Por que não fazer algo semelhante ao que as associações e órgãos já estão fazendo no âmbito da regulação? Ou seja, desenvolvimento de capacitação para a intervenção. Porque, lógico, é uma matéria extremamente complexa, demanda um conhecimento técnico apurado, mas por que não desenvolver essa capacidade das próprias associações, então, terem alguns elementos que elas possam, posteriormente, estar auxiliando na coleta de dados, estar auxiliando e estar intervindo nessas questões dessas grandes concentrações, onde, óbvio, né, os interesses das empresas, e legitimamente falando, não estou falando de nada ilegítimo, o interesse delas naquela aprovação é muito grande, então elas vão investir bastante nisso, né, com pareceres, com estudos técnicos muito
muito bem feitos, né? E por que não ter alguma contraposição também, né, de associações averiguando isso? Então, acho que até é uma ideia, né, de estar desenvolvendo essa capacitação. Poderíamos, por exemplo, ter projetos junto ao Conselho do Fundo Federal de Direitos Difusos nesse sentido, para essa intensificação. Ou seja, creio que está mais do que na hora, né, disso está na pauta. E exemplo bom é a própria questão da possibilidade de ações de reparação para aqueles danos ocasionados.